Olá galerinha, tudo bom? Hoje vamos contar mais uma parte da matemática. Hoje vai ser função de segundo grau. Por se tratar de função, então eu vou colocar aqui f de x. Lembrando que também pode ser y. É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, segundo grau porque nós temos maior expoente da nossa incógnita x é 2, por isso de segundo grau. Sabendo que A, B e C são coeficientes, ou seja, são números. Então, vou colocar aqui. São os nossos coeficientes, que se tratam de números. Bom, essa função, toda vez que nós temos uma função, nós conseguimos montar um gráfico. Como que seria o gráfico da nossa função de segundo grau? Então, ela é uma parábola, ou com concavidade para cima, ou com concavidade para baixo. Então, aqui nós temos o y, o f de x. O x é nossa abscissa. E assim é dado o gráfico. Como eu sei se a concavidade é para cima ou a concavidade é para baixo? É de acordo com o valor do A. Se o A for positivo, ela tem concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. Então, já que a gente está numa era muito digital, aparece muito smiles e tudo mais, eu costumo fazer o seguinte, para ficar mais fácil de decorar. Quando A é maior que zero, então tem uma boquinha feliz. Quando A é menor que zero, tem uma boquinha triste. Então, de acordo com o valor do A, eu sei a concavidade da nossa parábola. Certo? Bom, só que nós temos alguns pontos que vão ser muito importantes. O principal deles são as raízes, ou seja, aqueles pontos em que a parábola cruza o eixo das abscissas. Então, esses pontos são chamados de raiz, no qual nós podemos ter até duas raízes. Então, podemos ter duas raízes diferentes, duas raízes iguais ou apenas ou não ter nenhuma raiz na nossa parábola. Isso porque quando nós temos a nossa função, vou colocar aqui y igual a x quadrado mais bx mais c, o que acontece? Como que eu faço para achar essas raízes? O primeiro modo é achar por Bhaskara, fazer delta, que nada mais é do que pegar o b elevado ao quadrado e subtrair do produto de 4 a c. Achado o delta, eu descubro as raízes, x1 e x2, quer dizer, raiz 1 e a raiz 2, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. O que depois nós vamos chegar. Por que mais ou menos? Porque uma raiz é somando essa raiz do delta. E a outra é subtraindo a raiz do delta. Bom, tendo exatamente isso. O que importa, então, para nós sabermos se tem uma ou duas raízes ou nenhuma raiz na nossa função? Vamos ver o seguinte, o que importa é o delta. Porque se o delta for negativo, não existe raiz real de número negativo, ou seja, não existiria raiz. Então, para delta menor que zero, não existe raiz.
Se o delta for igual a zero, se delta for zero, a primeira raiz daria mais zero e na segunda daria menos zero. Qual a diferença de mais zero e menos zero? Nenhuma. Portanto, as duas raízes vão dar iguais. Duas raízes iguais. Nossa, o que eu fiz aqui? Raiz. Bom, e aí nós também temos, se o delta for positivo, aí eu ia somar um número e aqui eu ia subtrair o mesmo número, ou seja, iam dar valores diferentes. Então, nós temos duas raízes distintas. Ou seja, isso daqui vai ser muito importante para alguns exercícios, até já para distinguir como que pode ser feito o gráfico. Podemos até montar uma tabelinha para isso. Como que ficariam nossas parábolas? Vou colocar aqui o A, fica mais fácil. Para A maior que zero e A menor que zero. E aqui delta maior que zero, delta igual a zero e delta menor que zero. Então, vamos ter, vou fazer uma tabelinha. Tendo os eixos Y e eixo X. Eixo Y e eixo X. Eixo Y e eixo X. Aqui é a mesma coisa, eixo Y e eixo X. Eixo Y, eixo X. Eixo Y e eixo X. Bom, então, quando A é positivo, a gente já viu que a parábola tem concavidade para cima. E se o delta é positivo, quer dizer que tem duas raízes distintas. Então, ela é formada desse modo, passando em dois pontos diferentes de x. Já para quando o delta é igual a zero, nós vimos que as duas raízes são iguais. Ou seja, a raiz vai estar no mesmo ponto. Ela apenas vai aqui, já que x1 é igual a x2. E para quando o delta for negativo, nós não temos raiz. Portanto, a parábola não cruza o eixo x. Certo? A mesma coisa vale para o A negativo, só que o A negativo vai ter concavidade para baixo. Então, com delta positivo, duas raízes distintas aqui, x1 e x2. Para delta igual a zero, as raízes são iguais. Então, tá aqui. E para delta negativo, não temos raízes. Portanto, ficando assim. Para x e y, nós não temos raiz, ou seja, a parábola não cruza o eixo x. Então, aí está a principal parte de formação de gráfico. Vamos ver alguns exemplos com números, como que a gente acharia essas raízes? Então, temos aqui. Então, aqui. Y igual a x quadrado mais 5x mais 6. Primeiro, vamos distinguir quem é A, quem é B e quem é C. O A é aquele que multiplica o x quadrado, no caso, 1. O B é aquele que multiplica o x, portanto, 5. E o C vale 6. Vamos para o delta. Delta igual a B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é, o B vale 5, o A vale 1 e o C vale 6. 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1, 4, vezes 6, 24. Portanto, o delta vale 1. Para achar os x, as raízes, x1 e x2, temos menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre
2 vezes A. Substituindo os valores, o B é 5, então teríamos menos 5 mais ou menos raiz de 1, que é o delta, que a gente acabou de achar, sobre 2 vezes o A que valia 1. Então, fica menos 5, raiz de 1 é o próprio 1, então mais ou menos 1 sobre, e 2 vezes 1 é 2, então sobre 2. Quais são essas duas raízes? Primeiro, x1. Eu vou fazer menos 5 mais 1. Menos 5 mais 1 é menos 4, dividido por 2 dá menos 2. E x2 é menos 5 menos 1, portanto, menos 6 por 2 dá menos 3. Então, as duas raízes estão aqui, menos 2 e menos 3. Vamos pegar mais um. Y igual a 4x mais... Vou fazer com 6, que daí fica mais fácil de entender. 6x mais 9 mais x quadrado. Bom, eu inverti as ordens justamente para ficar mais fácil de visualizar exercícios assim. O A é aquele que multiplica o x quadrado, então A vale 1. O B é aquele que multiplica o x, portanto vale 6. E o C é aquele coeficiente sozinho, sem incógnita, portanto 9. Certo? Então, por mais que eu misture as parcelas, o A continua sendo o que multiplica x quadrado, o B o que multiplica x e o C que está sozinho. Achando o delta. Delta é b quadrado menos 4ac. Então, delta é 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 9. Delta igual 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, delta é igual a 0. Olha lá, vamos ter duas raízes iguais. Vamos ver se bate. x1, x2 igual menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, substituindo os valores, o b é 6, então vai ficar menos 6, mais ou menos raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Então, x12 vai ficar igual a menos 6, mais ou menos raiz de 0 é 0 sobre 2. Então, para cá o x1, para cá o x2. Então, temos menos 6 mais 0. Menos 6 mais 0 é menos 6 sobre 2, que dá menos 3. E menos 6 menos 0 continua menos 6 sobre 2 dá menos 3. Certo? Então, aqui está as raízes, ou seja, existe uma raiz só de multiplicidade 2. Bom, vimos essa parte de raiz, duas raízes distintas, duas raízes iguais. Agora vamos montar um com duas raízes diferentes, com não existindo raiz. Então vamos lá. 3x quadrado mais 4x mais 5. Então agora, o A é igual a 3, o B é igual a 4 e o C é igual a 5. Vamos lá. Delta é igual a b quadrado menos 4ac. Então, b vale 4 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 5. Então, 16 menos 12. 12 vezes 5, 60. Então, delta é igual a 16 menos 60 dá 44. Negativo, já que o 60 é maior. Ou seja, como vai dar menos 44, quando eu vier resolver essa parte das raízes, que tem a raiz do delta, vai acontecer o quê? Nós vamos ter uma raiz negativa. E com raiz negativa, não tem como resolver nos reais. Ou seja, não existe raiz nesse tipo de problema. Não existe raiz. Certo?
Então, essa é a primeira parte que eu estou colocando para vocês de função de segundo grau. Segunda parte, eu vou mostrar um jeito de achar raízes um pouquinho mais rápido, desde que existam, claro. E também o vértice e desenhar o gráfico. Então, próxima aula, dá uma olhadinha aí já para poder dar continuidade. Não esqueçam de curtir o canal para tudo que for postado aí vocês poderem visualizar. E até a próxima. Abraço.